Olá, queridos alunos e alunas da mediação tecnológica. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje é uma aula super importante. Por quê, professora? Porque hoje é a nossa aulinha de revisão da unidade 1 da nossa disciplina de Sociologia terceiro ano. Portanto, galerinha, é hora de total atenção. Agora vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo aí, para com a conversa paralela, presta atenção que a gente vai relembrar os principais assuntos que nós trabalhamos nessa unidade 1 da disciplina e que provavelmente vai cair na prova, tá bom? Então vamos aqui para a tela, a gente vê. Bom, a aula de hoje vai falar sobre esses temas aí, tá? É a aula 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6 e 7. Esses são os temas que nós escolhemos, né, para trazer como revisão de conteúdo para vocês. E a gente começa com a aula 1, que fala sobre o poder e suas formas, né? A gente relembrou que o poder refere-se à capacidade de agir ou determinar o comportamento dos outros, né? E também as relações de poder, todas elas perpassam dentro das relações sociais, como relacionado sempre ao coletivo, né? E também o poder ele só pode ser exercido, gente, dentro de um contexto de relação, ou seja, eu me relacionando com o outro, seja ele o meu parceiro, meu marido, meu namorado, ou seja, meu pai, a minha mãe, o meu chefe, o meu colega de trabalho, todas essas relações vão estar embutidos aí nesse meio a relação de poder, ou seja, aquele que domina e aquele que é dominado, ou influências que podem ocorrer sempre numa questão de relação. Eu posso influenciar alguém, como a pessoa também pode me influenciar. E aí a gente trouxe também nessa aula, gente, uma questão interessante, que é a forma que eu posso exercer o poder sobre o outro, ou sobre um grupo, que são as formas e exercícios de poder, lembram? E aí a gente trabalhou 3 tipos principais de exercício do poder, que é o poder econômico, ideológico e poder político. No poder econômico, nós falamos que ele traz em si a relação que se tem de dominação através de posses, né? Então pode ser através do dinheiro, bens materiais, né? Meios de produção, que podem determinar as ações, tanto individuais como ações coletivas, assim como também ações do Estado, dos governos em relação a esse poder econômico, a esse dinheiro, né? Essa forma de dominar através das posses. E nós também trouxemos para vocês o poder ideológico. O poder ideológico se dá através de quê? Da manipulação de ideias e informações, né? Que influencia no comportamento das pessoas. O exemplo disso, o poder das grandes empresas de comunicação, como a gente colocou, as empresas que são responsáveis por trazer as informações, né, as TVs, as rádios, elas têm em si um poder ideológico de determinar a opinião pública sobre vários assuntos, ok? O poder político que se dá através dos instrumentos e mecanismos como as leis, a legislação e também a repressão policial que determina o comportamento das pessoas, ok? Bom, a gente também falou nessa aula 1 sobre os 3 tipos puros de dominação através do teórico Max Weber, que é a dominação carismática, legal e tradicional. Relembrando rapidamente aqui, porque a gente tem pouco tempo, a dominação legal se dá através do poder das leis e geralmente tem aí a influência direta da presença do Estado, o Estado determinando as leis e dominando os indivíduos através disso. Então, às vezes até também com o uso da justiça, da polícia, né? O poder tradicional, o poder que vem das tradições, né? O poder que vem aí, por exemplo, do patriarcado, que determina as formas das pessoas agirem e pensarem. O poder carismático se dá a partir da liderança carismática, pessoas que têm um poder
de atrair e de determinar o comportamento de outros, ok? Aqui, para encerrar a aula 1, a gente falou também sobre poder e biopoder com o teórico Michel Foucault, onde ele fala para nós, ele coloca, né, essa reflexão de que o poder ele está nas diferentes práticas cotidianas, e não só no Estado, na polícia ou no político, né? Então, para ele, ninguém é titular do poder, porque ele se espalha em várias direções, em diferentes instituições, assim como na rua, na residência, no mundo público e nas relações afetivas. Para ele, gente, o poder não pertence a apenas um grupo específico, mas em todos nós exercemos este poder de alguma maneira, beleza? Fechamos aqui a aula 1, vamos para a aula 3, onde nós trabalhamos governo e sistemas de governo. Nós trabalhamos aqui as formas, né, de governo que veio desde a monarquia até a república. Nós falamos o quê? Que a monarquia ela admite formas tanto absolutistas como formas tradicionais. No primeiro caso, né, que é o absolutismo, predominantemente ele existiu até o século XVIII, né? Nessa forma de poder absoluto, o governante ele tem o poder de ter o governo vitalício e hereditário, né? E no modelo constitucional, o poder do soberano já é limitado pelos outros órgãos, como os parlamentos e os gabinetes. Na República, já se opõe ao modelo monárquico, né? Se manifesta como uma rejeição aos governos aristocráticos e oligárquicos, e nela o presidente e primeiro-ministros normalmente são eleitos por períodos determinados. E aqui, no nosso caso do Brasil, nós somos uma república, ok? Aqui a gente falou também dos sistemas de governo, onde nós analisamos aí os principais sistemas que tem no Ocidente, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo, como vocês já sabem, o presidente da República exerce o poder de chefe de governo e chefe de Estado, né? E escolhe os seus ministros e governa, né, através de eleições e tal. O parlamentarismo é um parlamento criado a partir da monarquia, né? Onde existe o primeiro-ministro que vai escolher os seus outros ministros dentro do parlamento. São formas diferentes, né? No parlamentarismo, geralmente, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo, o que no presidencialismo é uma pessoa só, ok? Bom, na democracia e cidadania, nós falamos sobre como nasceu a ideia de democracia, lá, voltando lá para a Grégora, né? Aliás, para a Acrópole grega, onde se discutiam problemas do Estado, da cidade, e a gente foi traçando esse histórico, né? A democracia vem da junção dos vocábulos kratos, né? Demos, que é povo, e kratos, poder, ou seja, o poder do povo, e surgiu na Grécia Antiga aproximadamente no século V a.C., né? Bom, e nesse conceito de democracia, a gente tem a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta, todas as pessoas consideradas cidadãs devem participar da criação e manutenção de uma vida comum, né? O conceito de cidadão, nesse caso, está associado à participação política. Por quê? Porque cada cidadão interfere diretamente nos interesses de Estado. Por isso o nome é democracia direta. Na prática, o exercício dessa democracia direta consiste na discussão sem intermediários dos principais questões do interesse comum, ou seja, não existe eleições para representantes, as pessoas votam diretamente naquilo que elas querem. Já a democracia representativa já é um modelo em que se admite a representação política, né? E também a participação dos cidadãos é indireta e periódica, uma vez que a gente vai eleger, então, os nossos representantes para estar à frente das instituições, né?
E na democracia participativa, como é que ocorre, né? Ela visa ampliar a participação social dos assuntos públicos para reduzir a distância entre representantes e representados. Ela também se baseia na articulação dos grupos sociais em rede, né? Por meio de reuniões que discutam e votam propostas para orientar o quê? As ações governamentais, ok? Nós falamos também sobre o sistema eleitoral, de que forma ocorre as eleições, e a gente falou aqui no caso brasileiro, né? Existe a forma do sistema majoritário e proporcional, sendo que no Brasil nós temos as duas maneiras, né? No sistema majoritário, nós temos a forma em que ele representa que aquela pessoa que vai assumir aquele cargo são os mais votados, né? O mais votado, então, é eleito. No caso aqui do Brasil, é presidente, governador, prefeito e senador. No sistema proporcional, já é diferente, é aquela em que o partido que recebeu mais votos elege mais candidatos. Nesse caso, essa forma proporcional funciona para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, ok? Passamos então aqui para a próxima. Nós falamos também sobre os nossos teóricos, aqui Hobbes é porque saiu com uma separação aqui. Nós falamos sobre Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Cada um deles, né, trouxe uma contribuição para o pensamento social, né, que é a questão política. Então, a gente falou do Thomas Hobbes, que é um pensador contratualista, que fala sobre o estado de natureza, em que ele pensa que todas as pessoas já nascem más por natureza, né? Então, é preciso que exista o Estado para dar controle, para exercer controle sobre essas pessoas. Então, os homens, quando estão em estado de natureza, isto é, compartilhando do mesmo agir como desejam, em razão de haver limitação legal e contrária a isso, tendem a agir pela força e pela violência para conseguir o que desejam, o que acaba provocando a guerra de todos contra todos, né? Nesse sentido que as pessoas querem que suas vontades sejam aceitas, né? Por isso, para disciplinarem a si mesmo e garantir o seu bem-estar, seria necessário, então, um contrato social regulado por autoridade soberana, que, nesse caso, ele defendia a monarquia, ok? Então, gente, nós temos aqui, então, o pensamento de John Locke. O John Locke, ele fala do princípio fundamental do Estado, né, e do funcionamento das instituições políticas e democráticas, né, e fala do poder, né, das leis. As leis, para ele, devem valer para todos. Por isso, a elaboração das leis deve estar a cargo de quem? Dos representantes escolhidos pelo povo, que exercia o papel de legisladores no interesse da maioria. O regime político proposto por Locke, portanto, é a democracia representativa, que se aproxima mais da nossa realidade hoje, né? E a gente tem o Rousseau. O Rousseau fala, né, que a desigualdade ela é uma consequência da existência da propriedade privada, sendo essa, então, que levariam a todas as mazelas do ser humano, né? O autor afirma que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos, sem representação política, pois a vontade geral não pode ser representada, mas só pode existir se for exercida diretamente. Então, está aí o resumo da aula sobre esses autores. E a gente vem para a aula 5, em que nós falamos sobre os direitos humanos. Começamos essa aula falando sobre o conceito de direitos humanos, né? Que são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente da sua nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outro status. Todos nós somos igualmente titulares desses direitos sem discriminação. Esses direitos são todos interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. A gente também falou da dimensão que os direitos humanos têm. Eles têm a dimensão do direito à liberdade,
a igualdade e a fraternidade. Do direito à liberdade, nós abrangemos, então, as dimensões dos direitos civis e políticos, que está no nosso inciso 5º da Constituição Brasileira. Nós temos também a dimensão do direito à igualdade, que vão atender aos direitos sociais, e nós temos a dimensão dos direitos à fraternidade, que vai atender os direitos coletivos, ok? Nós falamos aqui também na aula 6, agora a gente termina aqui, vamos para a aula 6, que é sobre sociedade e espaço urbano. E aí, o que a sociologia tem com isso, né? A sociologia estuda também o espaço urbano, né, que busca compreender que este é um conjunto de conhecimentos teóricos que permite refletir sobre a realidade das grandes cidades, não só das grandes, como das pequenas também, né? No histórico desse estudo, a gente tem, então, o principal ponto de estudo que começou a desencadear os estudos sobre a cidade foi a cidade moderna, industrial. Esse estudo das cidades é contemporâneo ao desenvolvimento do capitalismo, né? Que se deu através de dois grandes eventos históricos, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que então culminou tanto na Escola de Chicago como na nova sociologia urbana, ok? E aí a gente estudou a cidade como produto da sociedade, né? A sensação que as pessoas têm de medo na cidade, onde nós mostramos que a maioria das pessoas, dos cidadãos brasileiros, afirmam ter muito medo de ser assassinado, né? Então, a consciência social é o medo, a consciência que as pessoas têm, né? A consequência que as pessoas têm é o medo de viver na cidade. A gente mostrou um pouco dessa realidade, trazendo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2022. Aí vocês podem relembrar na aula que nós trabalhamos isso, tá? Na aula 7, nós falamos sobre sociedade e meio ambiente, nós falamos sobre as correntes, a relação do ser humano com a natureza, começando pela relação preservacionista, que defende qualquer interferência humana, que essas interferências provocam danos ao meio ambiente, então, portanto, deve ser restringida ao máximo, propondo, então, áreas de preservação intocáveis, né? O mínimo possível de modificação na natureza. Já a corrente conservacionista, ela defende o uso equilibrado dos recursos naturais, tendo como princípio a preservação de desperdícios, a prevenção, né? Buscar não desperdiçar. Parte do princípio de que o ser humano é parte da natureza também, né? Portanto, não devem ser pensados de forma separada, ok? E aí a gente termina, então, falando sobre a justiça ambiental. Nós tratamos temas importantes e urgentes, né, da nossa realidade, tanto no Brasil como do mundo, mas nós tocamos muito no assunto do Brasil e a crise que se gerou através do desmatamento e que internacionalmente nós estamos aí não muito bem na foto em relação a esse assunto, que pode estar caindo também na prova de vocês alguma dessas questões aí, tá? Referências da nossa aula de hoje, da nossa aula de revisão. E tá aí, pessoal, agora é hora de fazer a nossa avaliação, tá? Espero que vocês se deem muito bem, tenham sucesso na prova. E aí, gente, lembre-se, tem que tomar cuidado com as perguntas, o que a pergunta está pedindo, tá? Fiquem prestando muita atenção no enunciado, tá? No que a pergunta está colocando e principalmente naquele pequeno textinho de o que a pergunta está pedindo para vocês, tá? Então, com certeza, se vocês prestarem atenção, vocês vão ter sucesso nessa prova de hoje, tá bom? Um abraço, boa sorte e até mais!